Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo do canal Deus Sem Igreja. Quando eu escolhi o nome Deus Sem Igreja, eu sabia que muitas pessoas iam contestar esse nome, dizendo que não existe Deus sem igreja, pois a igreja é o conjunto das pessoas que acreditam em Deus. E realmente essa é uma verdade bíblica. A igreja verdadeira é feita de pedras vivas, como diz 1 de Pedro 2,5, e Paulo confirmou isso em sua carta aos Efésios, dizendo que os cristãos são o corpo da igreja e Cristo é a cabeça. Mas para o mundo moderno esse conceito ficou perdido. Até mesmo muitos cristãos que conhecem e citam essa passagem acreditam que sem um edifício, sem um templo, não se pode encontrar a Deus. E eles também se referem à sua denominação como uma igreja e criticam aqueles que não pertencem a nenhuma denominação. Ao mesmo tempo que eles afirmam que a igreja são as pessoas, defendem que se você não pertence a uma organização religiosa reconhecida, não frequenta nenhum templo, então você é um infiel, um perdido, um pecador. Então foi por isso que eu adotei esse nome e defendo essa linha de pensamento, Deus sem igreja. Eu podia ter usado Deus sem religião ou Deus sem templo, mas o objetivo é lembrar as pessoas que Deus está ao alcance delas sem que elas precisem ir a alguma igreja, um edifício, um templo, uma catedral e até mesmo uma reunião de um grupo religioso. O ser humano gosta das coisas organizadas de forma que ele possa controlar, mas Deus prefere as coisas de uma maneira louca, diferente, surpreendente, não convencional. Por isso é que diz em 1 de Coríntios 1 que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E ele sempre procura inspirar uma pessoa disponível a fazer algo diferente. É por isso que existem tantas igrejas. Quando uma igreja perde o seu fogo e cai na rotina do cerimonialismo religioso, acaba perdendo o poder e a utilidade para Deus. Foi isso que aconteceu com a religião judaica, quando ela perdeu o seu brilho, o seu amor genuíno por Deus e passou a viver só de rituais, cerimônias, sacrifícios. Então Jesus veio e começou um novo movimento. Foi uma enorme revolução, abalou todo o sistema religioso da época e fez nascer uma nova religião, a seita dos nazarenos, que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas agora de uma maneira nova, mais viva. Os cristãos, como foram chamados na Antioquia, adoravam a Deus em espírito e em verdade, ao contrário dos antigos religiosos que resistiam ao Espírito de Deus, como afirmou Estevão antes de ser morto por eles. Os novos cristãos não precisavam mais do templo. Eles tinham uma nova missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão era ir e pregar, não ficar e se reunir. E essa nova igreja incendiou Jerusalém com o fogo do Espírito de Deus e se espalhou por todo o mundo conhecido, chegando a conquistar o Império Romano. Mas ela cresceu tanto que acabou ficando grande demais, poderosa demais e perdeu a sua simplicidade e acabou perdendo o poder do Espírito. Inclusive tem uma história muito interessante dos tempos medievais, quando o grande teólogo, filósofo e frade dominicano, o italiano Tomás de Aquino, foi a Roma prestar uma homenagem ao que era Papa na época, e durante a sua visita o Papa ficou muito orgulhoso, mostrando a Aquino todas as maravilhas do Palácio Papal, levou ele para conhecer todos os tesouros, baús cheios de ouro e prata que vinham de todas as partes do mundo. Então, se referindo à passagem de Atos 3, quando Pedro curou o coxo na porta do templo, o Papa sorrindo disse: "Você vê, Tomás, nós não podemos dizer como Pedro, não temos ouro nem prata." Mas olhando bem nos olhos do Papa, Tomás de Aquino respondeu destemidamente: "Sim, mas também não podemos dizer como ele, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda." O Papa percebeu que as riquezas vieram, mas o poder se foi. E quando a Igreja Católica dominou todo o mundo civilizado e enriqueceu, ela se estagnou. Aí Deus teve que levantar outro movimento para acender um fogo no coração daqueles que o buscavam.
E quando mais tarde esse movimento se esfriou, Deus inspirou outra pessoa e levantou outro movimento para continuar a busca por suas ovelhas perdidas. E essa tem sido a história do cristianismo por muito tempo. Foi assim que surgiram nomes como São Francisco de Assis, que em 1206, na capela de São Damião, ouviu de Deus as palavras: "Vá, Francisco, e restaure a minha casa." E ele fundou a ordem franciscana, fazendo voto de pobreza. E em 1517, o monge alemão da ordem agostiniana, Martinho Lutero, expôs as práticas mundanas do clero com as suas 95 teses. Se tornou a figura central da reforma protestante na Alemanha. Acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X em 1520, mas o seu movimento incendiou o coração de muitos cristãos e a verdade de Deus foi espalhada mais uma vez. Depois veio William Tyndale, padre protestante que traduziu a Bíblia para o inglês moderno para que todas as pessoas pudessem ler, mas acabou sendo queimado na fogueira em Bruxelas, 1536. João Calvino, que se converteu ao protestantismo em 1532, trouxe a reforma para a língua francesa e se tornou a figura central da igreja presbiteriana. Depois, em 1609, 2 refugiados ingleses que foram para a Holanda em busca de liberdade religiosa, John Smith e Thomas Helwys, organizaram em Amsterdã a Igreja Batista. E foi de uma reunião do Colégio Bíblico de Bethel, em Kansas, nos Estados Unidos, 1901, que surgiu o movimento pentecostal, liderado pelo grande pregador negro William Seymour. E a canadense Amy Elizabeth Kennedy, esposa do evangelista pentecostal, teve uma visão em 1922 e fundou a Igreja Quadrangular. E muitas outras igrejas e movimentos dentro de igrejas foram surgindo cada vez que Deus achava necessário levantar uma nova pessoa para acender o fogo do Espírito e alcançar as pessoas perdidas. Porque para Deus não importa qual é a sua denominação, o que importa são as almas das pessoas. Quando a mulher samaritana na beira do poço perguntou para Jesus aonde era o lugar certo de adorar a Deus, se era no monte como faziam os samaritanos ou se era no templo como os judeus, Jesus respondeu: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus quer que todos o conheçam e reconheçam o sacrifício do seu Filho Jesus. Não importa como o Evangelho é apresentado, desde que ele seja pregado. Foi isso que Paulo disse em Filipenses 1. Alguns pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, mas o que importa, desde que ele seja pregado por motivos falsos ou verdadeiros. O importante é alcançar as pessoas que ainda não conhecem Deus intimamente, não ficar convertendo cristão de uma igreja para outra. Jesus falou que os seus seguidores iam ser pescadores de homens e não que iam ficar trocando peixe de aquário. Aliás, o aquário é uma coisa que nem deveria existir, porque depois que uma pessoa conhece Jesus e resolve segui-lo, automaticamente ela passa a ter a responsabilidade de alcançar outras pessoas para Jesus. Você se torna um cristão para levar Jesus para outras pessoas, fazer delas novos cristãos e ensiná-las a alcançar outros e ensinar os outros a alcançarem outras pessoas. Nossa meta é levar o máximo de pessoas conosco para o céu. Você não vai querer chegar lá sozinho. Então não interessa se você pertence ou não a alguma igreja ou a qual igreja você pertence. O que importa é o que você está fazendo com o presente da vida eterna que você recebeu de Jesus através do seu sacrifício. Ele te deu a vida eterna para que você pudesse compartilhar ela com outros. Então me ajude a alcançar as pessoas e mostrar a elas que Deus não está preso numa caixa e nem elas. Ensine-as a encontrar Deus com a igreja ou sem a igreja. Espero que você tenha gostado. Obrigado.